Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Eu presumo que não, em função do que aconteceu no Monumental de Nunes, derrota do Fortaleza para o River Plate por 2-0, era um resultado mais ou menos esperado, né? A derrota do Fortaleza. E acho que as pessoas estão muito menos chateadas pela derrota do que propriamente de como ela se processou dentro de campo. E acho que as pessoas que torcem para o Fortaleza estão ainda mais chateadas, bem mais chateadas, com o resultado da estreia do Brasileirão contra o Cuiabá do que esse resultado contra o River. Assim como provavelmente estão muito mais chateadas e ainda não aceitaram, não engoliram muito bem a derrota na estreia da Libertadores para o Colo-Colo. Acho que a estreia no Brasileirão e da Libertadores foram situações ainda muito mais complicadas para o torcedor do que essa derrota contra o River. Até porque essa derrota mais ou menos estava dentro da expectativa de todos quando foi anunciado qual seria o grupo do Fortaleza nesta competição. Agora, como é que se processa essa derrota? O problema, na verdade, é que ela também é o resultado um pouco do que vem acontecendo, do que aconteceu nas duas partidas anteriores, na estreia da Libertadores, que foi uma estreia que, na minha opinião, gerou também influência ali, negativa no comportamento da equipe na estreia no Brasileirão contra o Cuiabá. Isso tem forçado o técnico a ter algumas atitudes ali que, na minha opinião, não são muito interessantes nesse momento. Acho que o Voivoda está falhando bastante, está sentindo bastante o momento. Acho que ele precisa, assim, de conversas. Acho que é necessário chamá-lo para uma conversa. Sempre eu digo isso, eu falo isso, não há problema algum em dirigentes chamar técnico para ter uma conversa, exercer cobranças, pontuar algumas questões para o técnico, não há problema nenhum nisso, o técnico não é tão superior assim, ele não é dono da verdade para ele, por exemplo, não ser questionado pelos dirigentes do clube. Essa mentalidade de que isso não é possível, não é necessário, enfim, mostra o quanto a gente ainda está num processo de transição para um modelo de gestão do futebol brasileiro mais evoluído. É necessário sim cobrar um técnico, ou ao menos ter uma conversa com o técnico sobre o que está acontecendo, porque certamente o Voivoda não está num bom momento. Né? A gente sente isso, ele está completamente perdido em algumas situações. A gente viu nessa partida contra o River Plate, assim como a gente viu também na estreia do Brasileirão contra o Cuiabá, algumas substituições dele no segundo tempo que praticamente transforma a equipe do Fortaleza num Frankenstein dentro de campo. Um Frankenstein. Uma equipe com um modelo coletivo completamente perdido, desorganizado. Né? E aí são substituições que às vezes são feitas para corrigir outras equivocadas que ele faz, né? E que faz com que o modelo mude, inclusive, por circunstâncias das alterações, mude ali às vezes para uma linha de 3 no ataque. Né? Realmente a coisa está complicada. E é uma substituição errada, aí vem outra para corrigir, e aí já a coisa realmente fica muito difícil. Os jogadores que entram, inclusive, nem sempre conseguem, nem sempre podem ser cobrados, porque eles já entram em equipe desorganizada, e a entrada desses jogadores acaba ferindo ainda mais, né, o esquema tático da equipe. Ora, qual é o problema de mudar o esquema? Não tem problema nenhum. Desde que a gente perceba treinamento para isso. Desde que a gente perceba a consistência da equipe do Fortaleza em jogar num esquema diferente. Se a equipe não joga, não banca um esquema diferente em alguns jogos, por que vai bancar? Justamente dentro do jogo e justamente na situação de desespero. A gente pode olhar e falar assim, tá vendo? Não funciona uma linha de 3 no ataque. Olha só o que aconteceu, né, nessa partida aí contra o River, olha só o que aconteceu na partida tal, contra a equipe tal e tudo mais. Só que aí a mesma coisa aquele jogador que ele entra também quando a equipe está completamente desorganizada. Não jogou nada. Mas olha para a equipe, olha como ela estava. Como é que o jogador vai jogar numa equipe desorganizada? Como é que a gente pode cobrar dele alguma coisa? Como é que a gente podia cobrar, por exemplo, do Vitor Ricardo uma estreia melhor? Se ele entrou numa equipe completamente desajustada, desorganizada, até mesmo do ponto de vista das grandes mudanças que o Voivoda fez. Porque eu já disse aqui, poupar jogador é necessário. Poupá-los quase todos de uma vez é um erro. É um erro muito grande. Né? Então o Voivoda certamente está sentindo. E os erros do Voivoda também entraram em campo nessa partida. Qual foi o primeiro erro, para mim, o mais grave dele? Olha só, o mais grave, na minha opinião, tem a ver com a forma do Fortaleza jogar. Né? Agora, antes disso, tem uma situação ali já na escalação que me chama bastante atenção. Ele tira o Jussa da equipe porque ele chega à conclusão, como muitos torcedores do Fortaleza, que o Jussa não está rendendo bem, não está conseguindo jogar. O Jussa é um jogador que não consegue, assim, se notabiliza por ser um marcador. Um marcador. Ok? Só que ele não é um jogador, por exemplo, para criar, para gerar criação de jogo, nada disso. Ele é um jogador, sobretudo, para marcar. Ele não está fazendo nada disso bem. Ele não está conseguindo, por exemplo, contribuir para a construção de maneira alguma e também está marcando um mal. Então, em tese, foi por causa disso que ele tirou, que ele tirara, né, o Jussa da equipe do Fortaleza. E aí ele entra com o Jussa no jogo grande. No jogo complicado, ele entra com o Jussa para jogar. De onde vem essa lógica? De onde vem isso? O garoto Hércules, que vinha muito bem, né, saiu da equipe nesse jogo que ele poderia ter jogado. Pelo menos fosse com o tal do Felipe.
que é outro que não está entregando muita coisa, mas pelo menos jogador muito mais experiente, que tem, assim, entre Jussa e Felipe, os dois que não estão bem. Evidentemente que o Felipe não dá para questionar, coloca o Felipe. Né? O Felipe pelo menos tem ali, de repente acorda, aí manda uns lançamentos legais ali. O Jussa nem isso pode fazer. Então ele retira o Jussa da equipe, porque em tese não estava bem, e ele coloca o Jussa na equipe no jogo mais complicado. Qual é a lógica disso? Agora, este erro, na minha opinião, da escalação do Jussa, fica ainda pior se nós pensarmos a forma como o Fortaleza tentou jogar contra o River. E aí, para mim, foi amador o Vojvoda. Completamente amador. É necessário pontuar isso. Não importa o que ele seja como técnico, você já entregou grandes resultados para o Fortaleza, na hora que ele erra, ele tem que ser criticado. Ele tem que ser criticado, porque ele é muito elogiado quando ele acerta. Ele trabalha no Fortaleza, ele não trabalha de graça no Fortaleza, não sei se as pessoas não sabem disso. Ele tem um salário de Fortaleza, enfim tal, é um funcionário do Fortaleza. Ele não está fazendo nenhum favor para o Fortaleza. Então quando ele vai muito bem, ele precisa ser elogiado e deve ser elogiado. Quando ele vai mal, tem que ser criticado. Vamos ao principal problema do Fortaleza nessa partida. A maneira como o Fortaleza entra para jogar contra o River é para tentar jogar contra o River de igual para igual. Isso é ridículo. Desculpa, gente, mas é ridículo. Tentar fazer um jogo parecido com o que o River faz, realmente não dá para entender isso. Não dá. E o pior, o Fortaleza teve menos posse de bola josa do que o River. Sim, mas foi enquadrado dentro do jogo para ter menos posse de bola. Porque durante muito tempo a posse de bola foi igual dentro da partida. Durante vários momentos da partida, a posse de igual foi igual. A Fortaleza tentou jogar de igual. Se não conseguiu alguns momentos, vários momentos não conseguiu jogar de igual para igual, é porque o River não deixou. Mas a ideia dentro do jogo, o comportamento dos jogadores em campo, era para tentar fazer um jogo de trocação. Um jogo de ofensivo. O River joga de forma ofensiva, o Fortaleza também tem que jogar. Isso é um erro absurdo. Por que é um erro absurdo? Porque o Fortaleza não tem esse know-how todo para fazer esse tipo de jogo em relação ao River, que tem esse know-how há muito tempo. Então como é que você vai... E aí o mais complicado ainda, né? A equipe vem mal jogando quando tenta construir jogo. Foi mal, assim, por exemplo, contra o Cuiabá, mostrando, por exemplo, como está desajustado até mesmo para fazer esse tipo de jogo ofensivo. Porque esse tipo de jogo requer muita criação, requer muito suporte aos jogadores do ataque. Esse suporte vem da criação de jogadas do meio de campo. O Fortaleza está mal nisso. E como é que ele vai tentar fazer esse jogo justamente neste momento? Se ele está mal, não foi assim, não conseguiu ir bem contra o Cuiabá, como é que ele vai conseguir fazer isso muito bem contra o River? Até porque o Cuiabá é uma equipe que se notabiliza muito mais por marcar do que o River, né? Mas o River também tem ações defensivas muito mais evoluídas do que o próprio Cuiabá, né? Então como é que você vai tentar, na verdade, fazer um jogo ofensivo justamente contra uma equipe que sabe fazer esse jogo melhor do que o Fortaleza? Na prática, o Fortaleza tentou fazer esse jogo dentro de campo. Isso é um erro. Tinha que se mirar no que fez o Atlético Goianiense contra o Defensa e Justiça, né? E que conseguiu vencer de 1-0 a equipe argentina, lá na Argentina. Defensa, não se apavore com o que eu vou dizer, mas é uma das equipes mais próximas do River e da forma como o River joga na América do Sul. Na Argentina é a principal equipe, a mais parecida com o River. E que tem um técnico absolutamente excelente, que é o Sebastián Becachete. O Atlético Goianiense conseguiu fazer um jogo grande, se defendendo contra o Dragão. Mas o Fortaleza, muitos estão falando, fez um jogo bom, tentou jogar de igual para igual. Não dá para jogar de igual para igual, porque não são iguais. Fortaleza e River não são iguais. Fortaleza está aqui, o River está lá em cima, gente. Infelizmente. Muitas equipes, o Palmeiras não joga de igual para igual com o River. Por que o Fortaleza vai tentar jogar? O Palmeiras joga contra o River cedendo a bola. O Palmeiras vai com uma proposta defensiva sim contra o River. Entende? Explorar os contra-ataques, os erros do River. Assim como fez o Boca, e nem a leitura, né? Os exemplos que poderiam ser assim, captados ali, pegos, né, ali do jogo contra o Boca, foi pegos ali, e levado em consideração pelo Vojvoda, né? Então, tentou jogar de igual para igual. Evidentemente que é um erro. Agora, dentro desse erro, o maior erro, você tenta jogar de igual para igual com o jogador de marcação, que é o Jussa. É para rir. Você tenta jogar de igual para igual com o River, assim, tentando gerar um suporte para o jogador de ataque, tentando fazer essa bola chegar ao ataque a partir de muitas situações criadas, e você joga com o Jussa. O Jussa é jogador de infiltração? Não é. O Hércules é. E se você tem dificuldade para criar, para fazer essa bola chegar, olha, entenda isso. Você tem dificuldade de fazer essa bola chegar, quando você infiltra um jogador, de alguma maneira essa bola chega mais. Esse jogador infiltrado leva o jogo, entende? Ainda que ele não conduza a bola, ele leva o jogo. Ele é mais um que sai de um campo, vai para outro, acaba mexendo muito com a perspectiva da marcação, tudo isso. É também uma forma interessante de você fazer com que a coisa aconteça ali no ataque. O Jussa não é esse jogador. O Hércules é esse jogador. Mal ou bom, bom ou mal, o Hércules é esse jogador. O Felipe, por exemplo, não é esse jogador.
né, poder entrar, porque é um jogador mais experiente que tem, por exemplo, poder fazer isso aí acontecer através dos lançamentos dele, que não tem feito, mas em tese é um jogador com essa característica. Não executa bem, não tem executado, mas é um jogador com essa característica. Entende? Mas pelo menos ali a questão do Hércules poderia ser muito mais interessante do que o Jussa. Então o Jussa é um erro defensivo hoje, um jogador ruim, defensivamente ruim. Hoje ele é defensivamente ruim. Lamento falar isso, mas é. Como o Landassori também é um erro. É um jogador defensivamente ruim e felizmente, pelo menos nisso, ele tirou o Landassori. Mas é claro, né, porque o Tinga voltou. Que aliás o Tinga foi muito mal. Muito mal. Né? Tava tão bem na temporada, se lesionou, voltou e até agora não conseguiu jogar. Nessas duas partidas foi muito mal. Nas duas partidas. Ora, o Crispim foi pro banco, ok. Né? Mas poderia, por exemplo, ter entrado no segundo tempo no lugar do Lucas Lima. E vamos combinar, né? O Capixaba dessa vez fez um jogo muito bom. O melhor jogador do Fortaleza foi o Capixaba. Parabéns ao Capixaba. Dessa vez eu me rendo ao Capixaba. Jogou realmente muito bem. Né? Muito bem. E, detalhe, com muita vontade. Né? Vontade e competência. Parabéns ao Juninho Capixaba aí por essa partida. Fazendo eu queimar minha língua. E que bom quando isso acontece. É motivo de felicidade para mim quando isso acontece. Tomara que ele jogue assim em outras partidas também. Acho que um acerto do Voivoda também foi, isto sim, tirar o Tite, ter a coragem de tirar o Tite. É por isso que a gente fala, o Voivoda é um cara que tem essa coragem. Por que não pratica mais? Por que é tão tímido e economiza tanto nessa coragem dele, nessa ousadia dele, quando a equipe precisa? Ele tirou o Tite, colocou o Sebastião, que para mim foi o segundo melhor jogador do Fortaleza no jogo contra o River. É um garoto que tem muita evolução. Para mim, hoje é titular do Fortaleza. Hoje, para mim, o Sebastião é titular juntamente com o Tinga e também com o Benevenuto. Mesmo o Tite sendo o que é, para mim, o Sebastião é hoje titular daquilo do Fortaleza. É impressionante como ele acerta. E se ele não tivesse presente, a coisa poderia ser muito pior. Realmente é muito interessante esse garoto. Foi um grande acerto da contratação. Já falávamos disso quando ele foi contratado. Aqui não tem, por exemplo, essa coisa de crítica negativa. A gente critica elogiando aqui as contratações corretas. A gente critica também, sempre de forma construtiva, né? Para um lado e para outro. Mesmo quando a gente fala que a tal contratação não foi das melhores e tal, a gente tenta entender, né? Eu tentei entender a contratação do Sebastião, mas infelizmente hoje ele não é um jogador interessante para o Fortaleza. Sebastião não, o Landassori, Sebastião é sim uma bela contratação para o Fortaleza. Então acho que ele acertou ali em tirar o Tite e colocar o Sebastião. Acho que ele acertou sim. Ao contrário do que eu pensava, acho que foi um acerto. Aí vem a visão dele positiva de deixar o Capixaba no lugar, na equipe, não levando a campo o Lucas Crispim. Ok, tudo bem. O Crispim pode até tomar a titularidade quando estiver melhor. Né? Mas nesse momento o Capixaba, pelo jogo que fez, mostrou que realmente merecia entrar ali como titular. Mas o problema do jogo vem da leitura do que é o River. O River não é uma equipe qualquer. Não dá para tentar jogar de igual para igual contra o River. Esse foi o grande erro. E aí, associar esse erro à ideia de tentar jogar de igual para igual contra o River com o Jussa dentro de campo. Um jogador que tem ido muito mal e que recebe o prêmio de jogar o jogo grande. Parabéns, Voivoda. Foi realmente um grande ato, uma grande decisão da sua parte, né? E não foi legal. E aí a gente tem também que falar dos jogadores em campo. Pikachu, parabéns, Pikachu. Né? Pareceu um amador dentro de campo. Aquela coisa que serve pra gente pensar o seguinte, a tal da experiência do jogador, né? A gente acha que a experiência é só ter idade. É um grande erro. Olha o Sebastião, por exemplo. Olha como esse garoto parece ser experiente. Parece que já é titular do Fortaleza há um bom tempo. Olha o que fez o Pikachu. Um jogador que falara antes, alertara que não dá pra... tem que levar em consideração isso. Os juízes não marcam qualquer falta na Libertadores. Ele falou isso, o Pikachu. Né? Realmente muito complicado. Olha, continua faltando intensidade no jogo no Fortaleza. Isso é um motivo, é algo para se estudar. Porque isso tá falhando muito. Essa falta de intensidade é um problema do Fortaleza. E tem que ser pensada. Né? O técnico tem que achar uma solução para isso também. O técnico está errando demais nas substituições. Demais. Absurdamente. A ideia de tirar o Zé Wellison e manter, gente, o Jussa, gente, é difícil, né? Muito difícil. Aí coloca Vargas para jogar. É complicado. Aí depois ele percebe que tá errado, aí faz uma substituição que também erra para tentar ajustar. Aí erra de novo. Tudo bem, tirou o Lucas Lima ali também, que não jogou bem. Não jogou bem. Né? Enfim, o Voivoda foi muito mal. A equipe foi muito mal porque pensou o adversário de forma equivocada. Mas eu gostei do meu Fortaleza, tentou jogar de igual para igual. Não, o erro tá aí. Não era para jogar de igual para igual, porque não são iguais. Né? E vou alertar aqui para vocês, o River joga da mesma forma, dentro e fora de casa. Com o Castelão lotado, tal, não sei o quê. Também não é para fazer jogo de igual para igual. O River, mesmo se for o líder com muitos pontos já classificado, vai tentar fazer o mesmo jogo, tentar atacar o Fortaleza.
O Fortaleza tem mais know-how para quê? Gente, povoar o segundo terço do campo e tentar, não somente os contragolpes, mas também fazer a recomposição defensiva, utilizando-se de muitos jogadores naquele setor, quando o River estiver ali na situação de contragolpe. É curioso, né? O Fortaleza também deu para o River a possibilidade de fazer contragolpe. Sem contar aqueles erros de sempre, né? Um erro de sempre, que tem acontecido sempre. Aquela coisa da bola que sobra ali na entrada da área, né? Não há uma marcação no Fortaleza para esse tipo de bola, né? De novo, né? E o Fortaleza acaba tomando gol ali. Então, acho, por exemplo, que o Voivoda tem errado sim, acho que ele precisa ser cobrado por isso sim, acho que essa cobrança não é um problema, e acho mais, Fortaleza vai jogar contra o Internacional e tem obrigação de ganhar, na minha opinião, porque tem melhor time que o Internacional, não importa que é fora dentro de casa. Na temporada passada a gente consideraria, nesse caso, uma vitória do Fortaleza como algo normal. O Inter tá muito mal, o Fortaleza tem que ir para Porto Alegre para ganhar, tá cansado, tem que ir para ganhar, né, do Internacional. E contra a Aliança Lima na próxima semana, como é que vai ser? Se continuar jogando essa bolinha, não vai conseguir se dar bem com a Aliança. Sabe por quê? Porque a Aliança Lima melhorou defensivamente. O grande problema dessa equipe é a defesa, não está jogando nada defensivamente. Não que estava, mas está melhor agora, melhorou. E se continuar com esse joguinho aí, nem do Aliança Lima vai ganhar. Aí sim pode comprometer a sua ida para a Sul-Americana, sua ida para a fase de mata-mata da Libertadores, que eu ainda acredito, você é doido, José, ainda acredito no Fortaleza. Porque eu acho que o Voivoda vai acordar, porque ele precisa acordar, precisa sair desse sono, ele precisa sair dessa anestesia. Por isso que eu estou falando, precisa alguém chamar ele para ter uma conversa, para que ele saia dessa anestesia. Porque é impressionante, não parece mais o mesmo treinador. Parece que o outro corpo habita aquele corpo do senhor Juan Pablo Voivoda. Não é possível um negócio desse. Mas eu acho que vai acordar. E se acordar, a coisa pode funcionar. E a gente também precisa, a partir do que está acontecendo, repensar o que é o elenco do Fortaleza. Né? Enfim, um meia como o Giancarlo, né? Seria um jogador interessante. Mas ele não foi possível. Diego Torres, que ficou livre do CRB, será que não era também um jogador interessante? Né? Será que não seria uma boa opção também? Ele ficou livre. Né? O Miller, né, do Atlético de Alagoinhas, não seria interessante ter um jogador desse ali na reserva? O Dudu, por que o Dudu, por que não, é esse problema que eu critico o Voivoda, né? Por que ele não banca, pega o Dudu e coloca no elenco, coloca para jogar para ver o que acontece? O Samuel tem que tentar alguma coisa, tem que ter nesse momento a ousadia do bem que tá faltando para ele. É isso. Então o Fortaleza perdeu do River porque entendeu mal o jogo, não entendeu o que é o adversário e vive hoje tá com dificuldade de entender o que é realidade e ilusão. É ilusão achar que, por exemplo, poderia fazer um jogo de igual contra o River. E a realidade deu um tapa na cara dessa ilusão. 2-0 poderia ter sido mais se o River não tirasse o pé no segundo tempo. Desculpa pela extensão do vídeo. Obrigado pela gentileza de ficar comigo até o final. É isso. Forte abraço.